de gravação. Vamos lá, pessoal. 2 e 4 tempos é tempos de quem? Isso, a galera está mais por dentro agora. É tempos do pistão. Por isso, 4 tempos, ele tem que ter 4 movimentos, 4 tempos do pistão para cumprir a admissão, compressão, expansão ou combustão e escape. No 2 tempos, você consegue cumprir essas 4 etapas em 2 movimentos do pistão. Então, 2 tempos do pistão, certo? A gente viu, é admissão, escape, compressão e expansão lá em cima. Então, metade do curso ele faz 2 funções, a outra metade, outras 2 funções. Ok. Então, bom dia, obrigado pela presença de vocês aí. E cada vez mais espero que vocês vão trabalhando a mente de vocês para vocês se motivarem dentro dessa situação, independente se logo volta, se vai demorar mais um pouco para voltarmos para fazer atividades práticas no presencial. Mas vamos tentar empenhar aí para participar das aulas. Ó, eu estou dentro da aula, eu estou participando. Gente, ó, eu tenho que sair para atender a porta. Você sai da sala, por exemplo, vai lá, atende a porta, principalmente no final da aula. Você tem que fazer alguma coisa, sai da sala, volta. Se tiver na sala, é para participar, tá? Para poder participar. Porque é muito chato quando você vai perguntar alguma coisa, a pessoa não está lá nem para responder não sei. Aí no final da aula você fala, uma dúvida, a pessoa ficou 5, 10, antigamente tinha gente que ficava mais de hora esquecendo conectado. Ah, vai fechar a sala mesmo, né? Aí eu ficava de olho, eu falei, nossa, a pessoa largou ali, esqueceu da sala, né? Nem para ir lá e sair da sala, da reunião. Então, fica atento. Terminou, você saia. Independente se acabou a aula, você não está podendo prestar atenção, sai, voltou, pum, clica lá e entra de novo. Tá bom? Só para reforçar isso daí. Vamos lá. A classificação nós falamos é 1 e 2 tempos, né? Beleza, mas tenta ficar atento, porque se você está assistindo a aula, você está lá, acabou a aula, opa, sair. Aconteceu um problema, eu tenho que acudir, resolver um negócio, não vou estar assistindo a aula, sai, porque muitos casos do Meet, ele já deixa pronto. Voltar, o que você vai querer fazer? Quer voltar para onde você acabou de sair? Então ele já deixa pronto, aí na hora que você voltar, você clica de novo, entra de novo. Porque eu já sei que você está resolvendo alguma coisa, você precisou, caiu a internet, voltou, alguma coisa assim, é normal ter que sair e entrar de novo. O chato é você termina a aula e fica esperando o pessoal dar sinal de vida e geralmente não fala nada e sai depois vazado. Ok? Então, vamos prosseguir aqui. Quanto ao número de cilindros, então nós temos motores de 1 cilindro, por exemplo, motor de moto, depois eu até vou acrescentar mais aqui. Motor de moto 125, por exemplo, 250 às vezes já costuma ser 2 cilindros. Mas moto, por exemplo, pega 100 com a cilindrada de 100 centímetros cúbicos, a cilindrada de 250 centímetros cúbicos, você pega a moto, já vai mudando. Então, a de 100, 125, 150 centímetros cúbicos de cilindrada, você já ainda tem 1 cilindro. Você pegar uma motosserra, tem 1 cilindro, equipamentos pequenos. Aí você vai pegar outros, tipo motor de carro, que aí já tem 3, 4, 5, 6, 7, não, 8 cilindros, 10, 12, 16. Tem vários. O que é mais comum? De nós vermos motores de 4 cilindros e agora vários motores populares, principalmente em torno da cilindrada de 1 litro, 1.0, vocês têm os motores, nós temos os motores 3 cilindros também, tá? Então, o quê? Policilíndrico, vários cilindros. Monocilíndrico é tipo um motorzinho de moto, que é 1 cilindro só.
monocilíndrico, tá? E com relação, se eu tenho mais de um cilindro, como que eles estão organizados dentro do motor? Eu tenho em linha, que são a maioria dos motores de carro. De moto já tem uma certa variação, mas a maioria em linha também. Tem vários motores de moto que é um do lado do outro, os cilindros todos alinhados. Que quando você olha por cima, você vê os cilindros aqui, ó, como se fosse esse daqui que está ali em cima. Perdoa o desenho, mas digamos que eles estão alinhados aqui, ó, todos na mesma linha. Você olhando esses 4 cilindros por cima, os furos estão todos alinhados. Ou, no caso, igual a moto que o Edilson tinha, que era um motor com cilindro em V, com 2 cilindros em V, por exemplo. 2, 4 cilindros em V. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos o cilindro do lado esquerdo e do lado direito. Do lado direito e esquerdo, perdão, inverti. Aí, no caso, eu tenho cilindros que eles não vão trabalhar um do lado do outro. Eles vão estar entre uma linha de ação, aqui, ó, o movimento de um cilindro e o movimento do outro, vai fazer justamente por isso que tem esse V entre parênteses. Por quê? Porque você vai ter o V aqui, ó, o alinhamento de um cilindro e de outro em relação ao girabrequim central aqui, ele vai formar um V, chamado motores em V. Daí tem os famosos motores V8 americanos. Por quê? São 8 cilindros em V. Tinha antigamente a Ranger V6, agora a Maroc V6, uma caminhonete com motor 6 cilindros em V. A Captiva V6, o Azira, que é o carro da Hyundai, V6. Então tem vários carros com motores em V, geralmente motores de maior porte. E os carros menores, motores em linha, aonde o custo de produção é menor também. Aqui, o exemplo dos motores em V. Teve até um que eu já trabalhei na faculdade, eu mexi num motor em V também. Teve um trabalho lá que ele fez parte do trabalho de conclusão da faculdade, que era um motor em V. Depois, se eu achar a foto, eu tento colocar no material aqui, para mostrar para vocês depois. Aqui, ó, o interessante é que do lado direito está mostrando somente o girabrequim e os pistões com as bielas. Então, nesse caso aqui, não está mostrando a carcaça do motor. Para quê? Para somente você enxergar a disposição dos cilindros do motor. Então, o cilindro vai estar aqui, em volta do pistão. Então, mostrando um motor aqui, no caso, um V12. 12 cilindros em V. 2, 4, 6 de um lado e 6 do outro lado. Tá bom? No caso aqui, nós temos os tipos, além dos cilindros em linha, em V, opostos. O mais famoso motor de cilindro oposto, quer dizer, ó, um cilindro está aqui, um pistão, outro pistão aqui e outro pistão aqui. Então, eles estão de costas um para o outro. O girabrequim no meio e 2 cilindros para um lado e 2 cilindros para outro. O mais famoso é o motor do Fusca. Motor de Kombi, de Brasília, são motores que você vai perceber que é um motor espalhado no chão. Né? Por quê? Porque ele é de cilindros opostos. Então, por causa disso, o motor fica diferente. Aqui, ó, só os cilindros, mostrando o girabrequim e os cilindros opostos. Então, sem toda essa carcaça que está em corte aqui, para vocês verem o funcionamento do motor. Certo? Então, aqui somente os cilindros. Aqui, ó, nós temos os cilindros opostos. Depois, esses opostos também tem um outro nome. O tipo de motor é o chamado... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Boxster. Não, Boxer. Perdão, não é Boxster, não. É Boxer. Boxster é outra coisa. É um motor do tipo Boxer. Então, esse também pode ser um nome
para motores de cilindros opostos. Então, pode ouvir falar, por exemplo, o pessoal de preparação, eu gosto de trabalhar em motor boxer, que é motor, por exemplo, uns carros mais chiques que tem esse tipo de motor, vários Porsches, até tempos atrás, só vinha com motor boxer, com motor de cilindro oposto, tipo motor do Fusca, mas não é igual, é do Porsche. Tem o Subaru, uma marca de carro chamada Subaru, tem alguns modelos com motores mais modernos, né? Consequentemente, marca desconhecida, mas difícil de achar peça também. Mas que tem motores que seguem essa linha. E, inclusive, gente que já até adaptou esses tipos de motor em carros, por exemplo, tipo uma Brasília, um Fusca, usar motor de Subaru. Rende muito, inclusive. O motor é bem potente. Tá? Então, são motor de cilindros opostos. Outro tipo, motor radial ou estrela. Então, eu tenho... Por quê? Porque eu tenho cilindros dispostos através... você vai perceber que o movimento dos cilindros estão alinhados como se fosse um raio de um círculo, ou, em muitos casos, você vê esses 5 cilindros estão espalhados e vão formar como se fosse uma estrela de 5 pontas. Ou, por isso que quando o motor tem muitos cilindros, como esse da esquerda aqui, é motor chamado mais de motor radial. Não é confundir com o tipo de turbina, né? Que aí você vai falar turbina de avião. A turbina, ela é axial, porém, vamos dizer que pode ter uma turbina radial, só que aí é turbina. Turbina não tem nada a ver com motor de pistão alternativo radial, certo? Motor de pistão radial é com relação à disposição dos cilindros que utilizam pistão alternativo, que é o movimento de vai e vem dos pistões. Bom, então, eu tenho aqui, no caso, os pistões na disposição, na configuração de cilindros na disposição radial, ou também chamado de estrela. Aqui é um exemplo, que aquele esquema que eu mostrei anteriormente aqui, como que é por dentro de um motor, de um avião, por exemplo. Você vai pegar lá, Primeira, Segunda Guerra Mundial, são os motores desse jeito, os motores radiais. Onde você tem aqui esse exemplo aqui em corte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cilindros dispostos em radiais. Aqui, deixa eu ver se dá para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nesse caso aqui, um é radial de 9 cilindros e o outro radial de 10 cilindros, o desse avião, certo? Então, é um tipo de motor que nós temos aí. Certo? Então, esse aqui é o motor radial estrela, o exemplo. Motor de 4 e 2 tempos, que nós já falamos, né? Explicamos os princípios. Passar aqui só para depois vocês terem como observar. Né? Os 4 tempos ali, para o motor diesel, e antes o motor Otto. Então, você vai ver a diferença o quê? Primeiro tempo, no motor ciclo Otto, vai admitir ar mais combustível. No ciclo Otto, quer dizer, motores a gasolina e a álcool. Vai admitir ar mais combustível e vai ter a presença da vela. Na maioria dos casos. Por quê? Porque atualmente, o que acontece? Tem motores que já está em produção. Você vai pegar, por exemplo, os motores da linha TSI da Volkswagen, os motores EcoBoost da Ford, os motores turbo da Fiat, se não me engano, também, que são os motores com injeção direta, os motores mais novos, a linha nova, a linha antiga não é.
Porque quando eu falo esses motores EcoBoost, TSI, são motores que têm a injeção direta de combustível. Que esse nome injeção direta era antigamente só conhecido para motores a diesel. Por quê? Injeção direta quer dizer que a injeção de combustível é feita diretamente na câmara de combustão, dentro do cilindro. Então, o que acontece? Pode ter carro a gasolina, que vai entrar o ar aqui na admissão, porém o combustível vai ser injetado dentro já da câmara de combustão. Em alguns casos, então, tem essa exceção. Porém, o que não vai mudar, mesmo que tenha injeção direta, é a presença da nossa amiga vela. Por quê? Porque no ciclo Otto é o que a gente aprendeu, que são os motores de ignição por centelha ou ignição por faísca. Então, esses motores que têm vela têm ignição por centelha ou ignição por faísca. Precisa da vela para dar o início da queima do combustível. Ok? No caso do motor diesel, muda por quê? Sempre vai entrar somente o ar na admissão e na hora da combustão não tem faísca. Você vai injetar, através de injeção direta, você vai injetar o combustível na câmara de combustão e ele vai queimar. Então, sempre no diesel vai ser injeção direta. Tem um sistema de injeção indireta, mas é um caso específico também, é uma exceção no motor diesel. Alguns motores antigos têm uma pré-câmara, que aí injeta o combustível ali, mas não deixa de estar trabalhando com ignição por compressão, certo? Então, não vai ter a vela que dá a faísca. Pode ouvir falar um caso do motor a diesel que tem vela? Pode. Só que nesse caso, a vela não dá ignição. Ela é, às vezes, uma vela que só esquenta, ela fica para ajudar a dar uma partida. Então, ela é aquecida por um tempo, num lugar muito frio, por exemplo, para dar partida no motor. Depois, essa vela desliga, porque o motor já está funcionando, ele vai trabalhar sozinho. O motor já começou a esquentar, né? Então, isso aí é o caso do motor diesel. Então, aqui, o ciclo Otto, 2 tempos, que é o que a gente explicou. Vem aqui, ele empurra, vem ar mais combustível, entra, queima e sai. Então, nós temos aqui motor ciclo Otto, quer dizer, ciclo Otto, ignição por centelha ou por faísca. Certo? Ciclo Otto, quer dizer, vai usar gasolina ou álcool. Que tem pesquisas para outras situações? Tem, mas vamos focar no normal nosso, que a gente tem no dia a dia aí nas ruas. Então, o ciclo Otto é ignição por centelha ou faísca, que utiliza normalmente gasolina ou etanol, né? Isso, 2 tempos dele, no caso, vai usar gasolina, não usa etanol, né? Nos Otto 2 tempos. Por quê? Porque esse modelo simples, lembrando das características do motor 2 tempos, ele tem que ter lubrificação aqui embaixo. Então, como é combustível, gasolina mais óleo, que vai circular para lubrificar o motor e ser queimado, então, no caso, não utiliza etanol. Esse motor 2 tempos. Aí, o que acontece? Nesse caso, você acaba usando só gasolina, porque a gasolina vai ser misturada com o óleo e os dois vai ter uma boa lubrificação dos sistemas da parte de baixo do motor e vai ser queimado depois na câmara de combustão. Então, o álcool, o etanol, não dá essas características. Ok? Depois, o diesel 2 tempos, aí o diesel já vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque ele não vai trabalhar com válvulas, vai trabalhar com janelas, né? Admissão e escape. E nesse caso aqui ele tem uma vela de aquecimento. Tá? Que aí, por exemplo, ele está mostrando uma vela aqui, perdão. No caso do motor diesel, o combustível é injetado lá em cima. Nossa, já estava até esquecendo. A injeção direta do combustível. Então, aqui eu tenho um bico injetor,
o motor sobe e vai injetar o combustível aqui em cima. Então, nesse caso aqui, o sistema é um pouco diferente, porque ele vai injetar o combustível e queimar na hora que ele estiver subindo. Então, o motor diesel 2 tempos, ele é mais difícil de ser encontrado e tem algumas diferenças no funcionamento em relação ao motor ciclo Otto 2 tempos, que é a vela, que vai usar gasolina, certo? Então, no 2 tempos, ou é ciclo Otto gasolina, ou é ciclo diesel, usando óleo diesel, biodiesel, alguma coisa assim. No 4 tempos, o ciclo Otto, sim, etanol e gasolina. Tá? Então, eu posso perguntar alguma coisa sobre isso daí. Aqui o princípio de funcionamento, né, dos motores. Por quê? Porque o motor ciclo diesel 2 tempos, ele pode ter um sistema aonde eu posso associar um compressor. Olha, que tipo de compressor que é esse que está sendo mostrado aqui? Quem lembra? Qual é esse tipo de compressor que está aqui? Qual o tipo de compressor? Participação, 1, 2, 3. Isso, Laila. É o compressor de lóbulos, ou também chamado do tipo Roots. Então, aqui eu tenho um de 3 lóbulos e aqui embaixo um de 2 lóbulos. Então, esse compressor, ele faz o papel da admissão, ele força, empurra o ar para dentro do motor. Por quê? Porque no modelo simples, as costas do pistão que impulsiona a mistura para dentro do cilindro. Nesse caso aqui, não. Então, nesse caso, o interessante é que já separou. A parte de baixo não tem que empurrar para cima. Quem vai empurrar a admissão vai ser o próprio compressor, nesse caso. Esse compressor, ele comprime o ar para dentro. Aí, o que vai acontecer? O pistão sobe e vai haver a queima do combustível lá em cima, né? Vai ser injetado. Por quê? Motor diesel vai ter injeção de combustível lá em cima. O que acontece? Depois, as válvulas, ó, vem comprimindo e fazendo escape ao mesmo tempo. Quando ele termina de admitir, ele vai lá e fecha o escape lá em cima. Aí, por quê? Porque no caso do motor diesel, como não vai entrar combustível na admissão, ele pode até perder um pouco de ar. Pode mandar bastante ar sob pressão para a câmara de combustão, que não importa, vai perder só ar, não vai perder combustível. Porque na hora que ele terminar de admitir, aí sim as válvulas de escape têm que estar fechadas. Para quê? Para você aproveitar ao máximo a compressão do cilindro. Tá? Mostrando aqui, ó. Você vai aproveitar ao máximo, mas subindo, chegando lá em cima, explode, expande. Quando ele estiver expandindo, que for admitir o cilindro de novo, o que vai acontecer? Abre a válvula de escape de novo e já vai fazer admissão e escape nessa etapa de baixo. Então, não vai ter janela de escape. Vai ter janela de admissão nesse caso e válvula de escape. Então, ela complica um pouquinho. Ela mistura o conceito de válvula comandada e janela, nesse caso, de admissão. E não tem a janela de escape. Tá? Então, é mais difícil de ver? Eu só vi um motor diesel 2 tempos, acho que uma vez num encontro de carro antigo. Tinha um caminhão militar antigo que usava esse motor, diesel 2 tempos. Muito interessante, é um barulho diferenciado, então, é diferente. Bem interessante. Ok? Então, aqui eu tenho o exemplo do motor diesel de 2 tempos. Aqui está mostrando o comparativo entre um motor bem simples, do 2 tempos simples, né? Isso aqui, ó, os dois, aqui traduzindo o texto para vocês. Os dois extremos do projeto do motor de 2 tempos. Então, aqui está mostrando os dois extremos. Por quê? Você tem, do lado esquerdo, um motor
que vai admitir o ar por aqui, né? Então, no caso, provavelmente é um 4 tempos. É um 4 tempos, porque aqui tem uma vela e um bico injetor. Ou pode ser um 2 tempos simples também, que ele tem uma vela de aquecimento e o bico injetor aqui também. É bem provável que esse material mais antigo não deve ser, não. O que acontece? Então, eu tenho um 2 tempos simples do lado esquerdo e um 2 tempos mais complexo. Por quê? Porque ele não utiliza o sistema de janelas, ele utiliza o sistema de válvulas. Então, ele trabalha com o 2 tempos, mas com válvulas comandadas. Então, ele é um motor mais complicado. Por quê? Se você olhar do lado esquerdo, se você trabalha com janelas de admissão e de escape, é um motor muito simples. Agora, se você trabalha com válvulas, quer dizer que o seu cabeçote, aqui em cima, tem muito mais peça móvel. Por quê? Olha a diferença do cabeçote do lado esquerdo e a diferença do cabeçote do lado direito. Tem muito mais peça do lado direito. Certo? Então, aqui, ó, traduzindo, o simples e compacto, 2 tempos orbital, com rotas de entrada e saída de ar pelas portas, né? No caso, pelas janelas, que se chama de windows aqui, né? No caso, windows é o quê? Janelas em inglês. Então, até chegar no motor do bloco de cilindros, das paredes do bloco de cilindro, né? As janelas que estão nas paredes do bloco. Então, olha lá, a abertura e fechamento das portas é regulada pela posição do pistão, certo? Enquanto que o combustível é espraiado, né, diretamente na câmara de combustão. Então, aqui eu tenho provavelmente, então, é 2 tempos. Só que tem a vela de aquecimento aqui, para ajudar em partidas iniciais, alguma coisa assim. Então, o combustível é injetado diretamente na câmara de combustão por um injetor assistido a ar. Por quê? Pode acontecer? Pode. Tem sistema de injeção de combustível que ele usa ar comprimido para ajudar a injetar o combustível dentro do motor. Então, olha lá, o motor de 2 tempos da Toyota, o direcionamento de ar é diretamente através de portas convencionais e válvulas na cabeça do cilindro. Então, assistido, né, auxiliado por um supercharger, seria um supercarregador de deslocamento positivo. Então, ele propriamente, na explicação do tipo do motor, ele já remete à classificação que nós fizemos dos compressores de ar. Tá bom? Então, traduzindo o texto aqui que tem aqui para vocês, que está em inglês. Beleza. Aí eu vou deixar para a próxima aula que nós vamos entrar nos conceitos, que para quem estava com dificuldade, repete várias coisas que nós falamos nos compressores, certo? Que as partes, os nomes das partes, algumas coisas repete. Só que agora nós estamos falando de motor de combustão interna, não é compressor. Então tem uma outra parte que nós vamos explicar, que está relacionado com o combustível, certo? O tipo de combustível. Então nós vamos falar depois nessa parte dos conceitos. Então, começamos essa parte de conceitos na próxima aula, para não ficar corrido, para a gente ter um tempinho. E, ó, acaba aqui o quê? Curso, volume morto. Eu acho que não tinha no outro volume morto. Volume da cilindrada, cilindrada total, né? Que aqui, ó, lembra que eu expliquei. Igual eu falei da outra vez, não está escrito aqui, mas eu falei na aula. Volume da cilindrada, VC, que é essa fórmula que está aqui embaixo, é o cálculo da cilindrada de um único e solamente um cilindro, tá? Volume da cilindrada, o VC, é o cálculo de solamente
uno, exclusivo uno cilindreto. Certo? Então, curso do pistão. E quando eu pedi lá no cálculo, eu queria qual é a cilindrada total. Aí eu falo, não, calcula então a cilindrada do motor. Volume da cilindrada, o VC, também pode chamar, vamos chamar de cilindrada unitária, que é o que eu falei em muitos comentários dos trabalhos. A cilindrada unitária. E o VCT, chamando aqui de VCT, que seria volume da cilindrada total. Ou, aí, popularmente, pessoal, você pode chamar de a cilindrada do motor. A cilindrada do motor é... Aí você vai ver a unidade. Você vai falar em litros, centímetros cúbicos, metros cúbicos, qual que vai ser? O motor, normalmente, tem a cilindrada de... Tem gente que pôs lá CCT. Eu falei, gente, mas CCT veio da onde? Lembrando que, vou aproveitar aqui para falar, que é aquela questão da cilindrada, o pessoal confundir. E perguntar, alguém que falou aí? No caso, a cilindrada não é unidade. A cilindrada é uma grandeza. Qual é a cilindrada do motor? A cilindrada do motor, por exemplo, eu falo para você, a moto tem 250, aí a maioria popularmente fala, a minha moto é 250 cilindrada. Não, a cilindrada da sua moto é 250. Aí que você tem que saber a unidade. 250, ela está representando, normalmente, em centímetros cúbicos. Aí você fala, professor, centímetro cúbico é cm ao cubo. Só que, normalmente, eu vejo lá a moto escrito 250 cc. O que acontece? Os americanos inventaram de... Já tem centímetro cúbico, não é cm ao cubo? Centímetro ao cubo? Beleza, centímetro ao cubo é centímetros cúbicos, né? Só que o americano inventou, em vez de escrever cm ao cubo, eles escreveram cc, cubic centimeters. Então, traduzindo, centímetros cúbicos. Exato. O americano, em vez de usar a unidade internacional, ele pegou a unidade internacional e inventou uma unidade. Quer dizer, o tanto de gente, vocês como técnicos em mecânica, o tanto de gente na internet, a gente até zoa, nossa, tem meme a rodo, que o pessoal põe lá, meu carro tem 6 cc. 6 cc. Ou, meu carro é de 4 cc. Ou, meu carro é de 8 cc. 8 cc? Aí você vai pensar, acabei de falar, o que significa cc? Centímetro cúbico. Aí você pega o carro lá e fala, nossa, seu motor é de 8 centímetros cúbicos? Aí eu penso, falo, nossa, a minha moto é de 125 centímetros cúbicos. A minha moto tem mais de 10 vezes a cilindrada da sua moto. Aí o cara vai falar, não, mas 8cc é a quantidade de cilindros. Querida criatura celestial, o que acontece? cc é a unidade de centímetros cúbicos. Aí eu falo, não, mas usa para abreviar caneco. Caneco? Para começar, caneco já é gíria. Eu nunca vi você criar abreviatura, uma unidade para uma gíria. Então, você vai falar, não, pera, caneca é caneco, cilindro é cilindro e cc é cc. É coisas diferentes. Por quê? Você vai usar caneco para a pessoa falar, não, meu carro é 6 caneco, 8 caneco. Tá, mas se não tem abreviatura, escreve então 8 caneco. Porque o pessoal vai querendo deduzir o que significa CC. Primeiro eles acham que é cilindrada. Aí você fala, não, pera, mas cilindrada tem um C só. Para que é 2? Aí inventaram o tal do caneco. Aí o pessoal que não entende nada fica insistindo. Não, CC é usado como gíria para caneco. Eu falei, não, mas e cilindrada? Como que você vai escrever sua cilindrada? Por quê? Porque o pessoal quer abreviar, então tem que lembrar que cc é centímetro cúbico. Então você vai falar, por exemplo, quando falava do Fusca 1600, Fusca 1600,
cc, que é 1.600 centímetros cúbicos. Ou, hoje em dia, já não fala mais isso. Fala que o seu motor, a cilindrada do seu motor, em vez de ser 1.600, é 1,6, ou não fala vírgula, fala 1,6 litros. Certo? Motor 1.0. 1.0 litros. Então, a cilindrada do seu motor, 1.0, é 1.0 litros. Ok? Então, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Agora que vocês conhecem, vai coincidir muito em gente que gosta de carro, entra em grupo de carro no Facebook. O que mais tem é gente que não tem noção sobre unidade de medida e começa a falar asneira. Aí tem um meme lá, tá mostrando um motor de 6 cilindros, aí motor grande, que é igual o que a gente tem no laboratório, um motor de 6 cilindros. Ótimo. Isso é um motor de 6 cilindros. Aí depois ele mostra um motorzinho de aeromodelo, daqueles modelinhos de carro, um motorzinho pequenininho, que ele cabe na palma da mão o motor. Se segura assim o motor na palma da mão. Aí fala, isso daqui é um motor de 6 cc, 8 cc. É um motor de 6 centímetros cúbicos de cilindrada. Tá? Então, quando você pega aquele joguinho de carta antigo que tinha as características do carro, onde está cc, o pessoal às vezes traduziu errado na época já. Na verdade, ou ele está querendo dizer cilindrada, ou é a unidade mesmo, que o pessoal acaba confundindo. Cilindrada, 1.500 cc. Então, a cilindrada daquele motor é 1.500 centímetros cúbicos. Ok? Então, essa é uma coisa que confunde demais. Então, lembrando que a unidade que você lançar, por exemplo, aqui, ó, diâmetro do cilindro e curso, tem que estar na mesma unidade e vai ser a unidade que vai sair o cálculo do VC. Certo? Aí, onde você for jogando aquela unidade, se não tiver nenhum fator de conversão no meio da fórmula, a unidade do VC vai sair em cálculos de volumes posteriores, tá? Ok? Então, esse é a cilindrada do motor. Aí, o volume da cilindrada é mais considerado com o volume da cilindrada de um cilindro. E depois é só multiplicar pela quantidade de cilindros do motor. Certo? Porque aí depois eu vou puxar algumas informações. Aí na próxima aula eu vou propor alguns exercícios também para a gente dar uma treinadinha nisso daí. Porque vocês foram muito mal no outro trabalho. Tá bom? Aí eu quero dar uma reforçada com vocês para todo mundo ficar na firmeza aí. Pessoal, então por hoje é só. Queria agradecer a participação de vocês. Espero vê-los novamente na semana que vem e qualquer dúvida, estou aqui à disposição para nós conversarmos, tá bom? Então, vou desligar a gravação e fico disponível para dúvidas, esperando. Quem não tiver dúvida já pode ir saindo aí. Bom, obrigado e até a próxima. Um abraço.